Você acha que essa imagem que eu estou colocando aqui de uma laje pode ser considerada que essa laje está engastada nessa viga? Como que eu faço essa consideração? Fique até o final desse vídeo que você vai compreender esse tema que é de suma importância para que você tenha um excelente projeto e também uma excelente execução da sua estrutura. Pessoal, esse tema é muito comum aqui na internet. Se você procurar ouvir opiniões, você vai ver muitas situações de profissionais indicando o que é um engastamento. Mas veja o seguinte, o primeiro ponto muito importante. Uma laje treliçada ela não pode ser considerada engastada na viga, mas somente semi-engastada. E o que significa isso? Um pequeno engastamento. Isso pode viabilizar muitas situações de projeto, mas deve ser feito com muita cautela e por isso que aqui no canal nós estamos fazendo vários vídeos sobre esse assunto, beleza? Eu me chamo Janderson Garcia, sou engenheiro civil, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos ficar até o final para que você compreenda de fato o que fazer diante dessa situação. Pessoal, veja o seguinte, além daquela imagem, eu quero que você observe essa imagem aqui, vou colocar para vocês. Essa imagem aqui representa exatamente essa situação. Então aqui nós temos as nossas a caixaria, a laje montada e vai vir e vai concretar. Muitas pessoas dizem que somente ao fazer isso você já tem um engastamento. Não, a palavra certa significa que você tem um sistema monolítico, ou seja, a sua estrutura ela vai trabalhar ali junta, mas não significa que a sua laje está engastada, porque isso é muito mais complexo e nós vamos ver ao longo desse vídeo. Vou pegar para vocês aqui um software que nós utilizamos lá no nosso curso de lajes treliçadas, software de treliças da ArcelorMittal, e num primeiro momento nós vamos considerar ela simplesmente apoiada, correto? E vamos calcular. E aí eu vou trazer vocês aqui nesse detalhamento e eu quero que vocês observem, né? Aqui nós temos 50 centímetros de armadura construtiva, é importante dizer que é uma armadura construtiva, porque eu estou considerando ela simplesmente apoiada, porque essa armadura é uma armadura indicada por norma para combater a fissuração. Fissuração de onde, Janderson? Porque, por mais que você considere ela simplesmente apoiada, sabemos que um pequeno engaste vai surgir, momento negativo vai surgir, portanto você precisa ter uma armadura negativa para combater esse momento, beleza? Então, por norma, você é obrigado a usar uma armadura construtiva. Mas quando nós observamos o detalhamento, nós vemos aqui que nós temos 50 centímetros de comprimento e um gancho de 7 centímetros aqui, ok? Agora, vamos considerar que essa laje tem aqui, por exemplo, 20% de engaste, novamente. Esse valor, Janderson, de 20%, como que eu determino ele? No nosso curso, nós falamos desse assunto de forma mais complexa, mostrando análise no software de grelhas, disponibilizamos planilhas também para os alunos. Aqui vamos nos ater somente a esse valor, porém você tome cuidado, não pode se considerar aqui aleatoriamente um valor, e você vai entender até o final desse vídeo o porquê. Eu venho aqui e calculo. Agora vamos observar o detalhamento dessa armadura negativa. Observe que agora eu tenho um comprimento reto de 1 metro e nós temos um gancho aqui bem mais trabalhado lá dentro da viga, certo? Fazendo aqui, né, entre aspas, abraçando a viga, certo? Pergunta, Janderson, significa então que se eu fizer essa armadura dessa forma, que eu tenho a minha laje engastada? Não, não é significado de que sua laje ela está engastada. Isso aqui está combatendo ao momento negativo que está surgindo e somente isso. Agora, para que a sua laje seja considerada engastada, ela tem que ter isso aqui também, porém não é isso aqui o fator determinante para considerar que tenhamos um engastamento. Qual é então o fator determinante? Vou mostrar aqui vocês, novamente aqui uma ilustração, um software de cálculo que nós utilizamos aqui no escritório. Observe o que eu estou querendo dizer para vocês. Nós temos aqui a nossa laje estreliçada, beleza? E nós temos a viga de apoio aqui. Quando eu venho aqui e pego o diagrama de momento, né, momento negativo, eu não vou ter porque aqui nós estamos considerando ela simplesmente apoiada. Nós vamos ter negativo aqui nessa continuidade, mas para essa aula, para esse vídeo, despreze essa situação. Vamos nos ater aqui.
a esse extremo superior aqui. Então, se eu vier e colocar o positivo, nós vamos observar aqui que nós temos um momento positivo de 4,52. E o que acontece quando eu considero a laje aqui simplesmente apoiada? Acontece exatamente isso aqui, que eu tenho somente momento positivo e não tenho momento negativo. Agora, quando surge um momento negativo, que eu tenho o engastamento, esse momento negativo nessa viga aqui vai se transformar em momento torsor. Então, o que vai determinar se você tem engaste na sua laje ou não é a capacidade de suporte da sua viga. Se a sua viga tiver essa capacidade, você vai ter engastamento. Caso contrário, você não vai ter, correto? Inclusive, lá no nosso curso, nós temos uma planilha no qual mostramos exatamente isso aqui. Se a inércia e a armação da sua viga, ela é suficiente para estar suportando a esse momento negativo, que na viga se transforma em momento torsor, beleza? E aí, você tendo o engastamento, né, você considera o engastamento, você usa a armadura negativa e você tem a capacidade de suporte da sua viga, bacana, aí sim você pode considerar que a sua viga está engastada. Na verdade, você nem pode falar que ela é engastada, porque, pense comigo, 20% de engastamento é bem pequeno, então por isso que o software lá já fala semi-engaste. Se você seguir tudo isso que eu disse, de ter aquele detalhe, considerar primeiro no cálculo de engastamento, considerar aquela armadura negativa com aquele gancho e depois verificar a capacidade de suporte da sua viga, aí sim você pode dizer que você tem um semi-engastamento, correto? Caso contrário, a sua viga, a sua laje vai estar trabalhando de forma simplesmente apoiada. Quando eu disse lá no software que tem que tomar muito cuidado com relação àquele valor que você usa ali aleatoriamente, 5, 10, 15, 20, até o limite de 25%, você tem que tomar muito cuidado, porque veja, suponhamos que você vá lá e coloque que a sua laje, a sua viga, ela tem 25% de engastamento ali. O que acontece quando eu tenho esse engastamento? Esse momento positivo aqui, ó, esse momento positivo aqui, ele vai diminuir drasticamente, ele vai diminuir bastante, certo? Só que, e se a sua viga de suporte não tiver essa capacidade de engastar 25%? Suponhamos que fosse ali na ordem de 10%, e você então vai ter um momento positivo aquém do que realmente vai ter, beleza? E aí vai dar problema. A chance de dar problema é alta. Então, fique atento a fazer um bom projeto, a saber o que considerar, como considerar e também se atentar na fase da execução aí, beleza? Aí sim você pode dizer que você tem uma laje semi-engastada. Mesmo assim, não pode dizer que ela está engastada, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!